Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Estamos de volta hoje para debater um tema aqui muito importante na situação política do Brasil, a independência, a autonomia do Conselho Nacional de Justiça. O tema é um reclamo por mais transparência da sociedade brasileira e nós vamos conversar com o senador Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso, que aqui está para nos dar explicações sobre esse tema tão complexo. Exatamente. Muito obrigado. Senador. Eu que agradeço a oportunidade de conversarmos sobre este tema, que é uma cobrança da sociedade para que nós tenhamos um legislativo, um judiciário, um executivo que possam exercer a sua função constitucional. E a principal delas é revelar ao cidadão para que eles vieram. E o Conselho Nacional de Justiça está dentro deste conceito de democracia participativa, em que o cidadão, ele é um ator, ele não é um coadjuvante nesses debates. Uma característica interessante a explicar aos telespectadores é que o senador, na sua trajetória, veio do sistema judiciário e agora é senador e, portanto, ele tem uma visão abrangente sobre esse tema. O senhor ficou contente, satisfeito com a votação da liminar há pouco tempo em relação à independência do Sim, nós temos efetivamente uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação dos Magistrados do Brasil, AMB, que questiona a competência do Conselho Nacional de Justiça. O que é isso? A AMB, de uma forma bem simples, ela questiona se o Conselho Nacional de Justiça teria atribuições de fiscalizar os juízes independente das corregedorias estaduais, na chamada competência concorrente, ou se o Conselho Nacional de Justiça precisaria aguardar uma decisão das corregedorias estaduais no que se denomina de competência subsidiária. O que a decisão do ministro Marco Aurélio, uma decisão liminar, monocrática, do dia 20 de dezembro do ano passado, definiu foi a suspender uma resolução do CNJ, a resolução 135, dizendo: vamos aguardar o Supremo Tribunal Federal decidir. E agora, nesta semana, o Supremo Tribunal Federal, por maioria dos ministros, entendeu de cassar aquela liminar, ou seja, entendeu que o Conselho Nacional de Justiça tem uma atribuição que é concorrente, independe das corregedorias estaduais. Aliás, foi para isso que o Conselho Nacional de Justiça foi criado aqui pelo Congresso Nacional, no exercício do poder constituinte derivado reformador, através da emenda constitucional 45. Porque todos nós sabíamos, e agora usando uma expressão do ministro Gilmar Mendes, até as pedras das ruas sabem que as corregedorias não funcionavam. Então, o Conselho Nacional de Justiça veio para suprir esta falha. E não seria possível que nós tivéssemos um retrocesso. Por isso, concordo inteiramente com a decisão do Supremo, mas nós temos que adiantar que o mérito ainda precisará ser julgado. O senhor participou como convidado de honra, incluindo aí outros senadores, daquele ato público em defesa da independência do CNJ, organizado pela OAB Federal. E ali demonstrou-se que essa questão não é técnica judiciária, é uma questão de relevância política nacional. O senhor podia lançar luzes nesse olhar? O Conselho Nacional de Justiça, como nós afirmamos, foi criado em um momento histórico em que o judiciário abria suas portas para a sociedade. Nós tínhamos a chamada CPI do Poder Judiciário, uma CPI mista, que era levada a cabo aqui no Senado pelo ex-presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, como nós todos nos recordamos. Muito bem. Naquele momento, o judiciário ele sofria muitas críticas. Discutia-se se nós teríamos um órgão de controle externo ao Poder Judiciário ou se o próprio Poder Judiciário criaria, com a participação da sociedade, um órgão para fazer o seu controle. A opção do legislador constituinte em 2004 foi um órgão de controle interno, porque o CNJ ele é composto de 15 membros e a maioria dos seus membros, 9 membros, fazem parte do Poder Judiciário e são juízes. Mas o CNJ tem um traço muito significativo que eu gostaria de ressaltá-lo. Ali nós temos um representante da Câmara dos Deputados e um representante do Senado da República. É a participação do cidadão nesta democracia dialógica, nesta democracia participativa. Pela primeira vez na história da República, o titular do poder, que é o povo, ele vai fazer o controle de um destes órgãos que exerce parcela da soberania do Estado. Então, a questão não é só do Poder Judiciário, é uma questão que ultrapassa o âmbito interno do Poder Judiciário. Eu digo que é uma questão republicana.
porque hoje, né, um dos símbolos da República é que todos os servidores públicos, não interessa se é ministro do Supremo, senador ou sou José da Silva, que abre os buracos todos os dias para as nossas fezes passarem. Todos devem obediência aos princípios republicanos. O senhor e outros senadores reivindicaram junto ao Supremo Tribunal Federal o direito de se fazer uma sustentação oral por parte de um senador, de um membro do Senado. Qual é a simbologia contida nesse pedido? Sim, é um instituto criado no Brasil em 1998. A Lei 9868 de 98, votada aqui pelo Congresso Nacional, cria um instituto chamado Amigo da Corte, colaborador do tribunal, ou em latim, amicus curiae. O que é isso? Um órgão com representatividade pode, lá no Supremo Tribunal Federal, independente de ser parte naquela demanda, defender o interesse de um determinado número de pessoas. E nós fizemos um pedido ao ministro Marco Aurélio, que é o relator, eu e mais 5 senadores, o senador Randolph, Demóstenes, Jarbas Vasconcelos, o Cristóvão Buarque e Álvaro Dias, assinamos esse pedido para que um senador possa se utilizar desse instituto, colaborando com o tribunal, porque nada mais aqui do que aqueles que fizeram a proposta de emenda à Constituição, que votaram a emenda à Constituição, participar desse debate que é significativo para a sociedade brasileira. Perceba que nós temos representantes dos estados e aqui no Senado, como nós todos sabemos, os senadores defendem o Pacto Federativo e um dos argumentos contra esta competência concorrente do Conselho Nacional de Justiça é justamente que ele, o CNJ, estaria violando o Pacto Federativo na chamada autonomia dos tribunais de justiça. Portanto, eu quero crer que o ministro Marco Aurélio permitirá que um senador da República possa, da tribuna do Supremo Tribunal Federal, defender os interesses que pertencem a todos nós. O COAF fez um relatório onde constatou a ocorrência de certas movimentações financeiras consideradas atípicas, o que não é uma condenação em si, mas apenas uma matéria que suscita uma investigação mais aprofundada. O senhor acha que isso fere a privacidade? Como é que o senhor coloca o debate? Sim. Se me permite, só voltando um pouquinho à participação dos senadores no Supremo. Esta é a primeira vez em sendo deferido isso, e mais uma vez torcendo para que isso ocorra, em que um senador poderá falar da tribuna do Supremo. Nunca houve isso? Nunca houve. Nos Estados Unidos isto é quase que normal, né? Lá existe uma tradição de que o parlamentar possa se manifestar da tribuna do Supremo. A simbologia estaria também no pioneirismo. Então. No sentido de participação, né, dos representantes do Estado neste debate. Voltando à situação do COAF. O COAF é um órgão de inteligência financeira, né, criado o órgão pela Lei de Lavagem de Dinheiro, a 9.613 de 98, no sentido de receber informações das instituições financeiras, dando conta de operações atípicas. Por exemplo, eu sou senador, eu recebo um salário, um subsídio por mês, né, 26 mil reais brutos um senador recebe, de repente cai na minha conta 500 mil reais. A instituição financeira, a agência bancária, tem obrigação de comunicar a esta unidade de inteligência financeira, que é o COAF, que existe no mundo todo, cada país existe a sua unidade de inteligência financeira, a agência comunica ao COAF, que dá conta disto ao Ministério Público e à Polícia Federal. Muito bem. Essas informações que foram solicitadas pelo então Corregedor-Geral, ministro Dipp, e depois apoiadas pela ministra Eliana Calmon, não solicitou dados bancários de quem quer que seja. Então não há que se falar em ofensa ao direito fundamental à intimidade, não há ofensa ao direito fundamental de preservar os dados sigilosos daquele cidadão. O que o COAF informou foi: existiram movimentações atípicas, mas não revelou ao Conselho Nacional de Justiça, não poderia fazê-lo, a não ser por determinação judicial, e o Conselho é um órgão administrativo. O COAF deu conta da existência destas movimentações. Agora, cabe ao Poder Judiciário, no exercício de uma função jurisdicional, que o Conselho Nacional de Justiça não tem, entender, no caso concreto, se é caso de afastamento do denominado sigilo bancário. Dada essa explicação técnica, senador, que foi somente uma movimentação técnica, uma atividade técnica do COAF, qual teria sido o motivo para suscitar à AMB uma preocupação dessa natureza, já que para o cidadão comum não cabe a tese que juízes não possam
serem investigados. Sim, eventualmente por irregularidades, por alguma coisa. Eu tenho um ditado, né, que todos nós conhecemos, mas que lá em Mato Grosso é bem forte, o estado que com muita honra eu aqui represento. Quem não deve, não teme. O servidor público, ele tem relativizado a sua intimidade. Né? Eu não posso ser servidor público de qualquer das suas espécies querendo esconder algo. Eu penso que esta posição da AMB, respeito a posição da AMB, mas vejo que seja lamentável do ponto de vista republicano, do ponto de vista constitucional. Tanto que o Procurador-Geral da República entendeu que a ministra Eliana Calmon não havia cometido nenhum crime, nenhum ilícito ao solicitar essas informações a esta unidade de inteligência financeira denominada COAF. Qual o significado que terá para a sociedade brasileira desse debate, mas, sobretudo, do desfecho quando a votação acontecer, e que o senhor já me manifestou aqui a esperança de que ela seja vitoriosa na tese da autonomia do CNPJ. O que a sociedade pode esperar é maior transparência, maior publicidade e uma maior fiscalização daquele que exerce parcela da soberania do Estado. Nós temos que sempre ressaltar que a esmagadora maioria dos magistrados brasileiros, a esmagadora maioria, são pessoas de bem, homens e mulheres que querem servir a República, trabalham muito, recebem um salário muitas vezes, comparado com o salário mínimo, é alto, mas comparado com o que eles poderiam fazer na iniciativa privada, muito baixo em razão da qualificação dos magistrados brasileiros que, historicamente, sempre nos orgulharam. Agora, como existem senadores que violam a lei, existem magistrados também que violam a lei, como jornalistas que violam a lei. Estes precisam ser responsabilizados. Eu quero crer que seja uma parcela pequena, porque, mais uma vez ressaltando, a esmagadora maioria dos magistrados são pessoas que trabalham para o progresso da República. A sociedade brasileira vem experimentando aí alguma conquista na área avançando na área da transparência social sobre a administração pública. No caso, o CNJ, se confirmada a tese da autonomia, isso será a consolidação dessa tendência? Sim, será a consolidação do CNJ como uma instituição de Estado. O CNJ ele não deve pertencer ao Poder Judiciário. É lógico que, formalmente, ele está previsto no artigo 91 da Constituição como um órgão do Poder Judiciário. Né? No 92 da Constituição, como um órgão do Poder Judiciário. No entanto, hoje, em razão da vontade do legislador constituinte de 2004, a Emenda Constitucional 45, esta participação do cidadão é algo inovador, né? Um representante apoiado e indicado pelo Senado, pela Câmara, o que mostra que a nossa democracia caminha a ser uma democracia não só no sentido formal, mas no sentido material, que possa ser vivida e sentida por todo o cidadão. Nós tivemos recentemente a chancela daquela lei que assegura a transparência social, né, sobre informações na administração pública. Não seria um contrassenso nadar contra a corrente do aprofundamento democrático da sociedade, aquela tese contrária à autonomia do CNJ? Sim, seria algo que viria contrário, né, ao momento histórico que nós vivemos. O momento histórico não é de escuridão, né? Não há melhor detergente do que a luz do sol. Senador Pedro Táxi, dada a capacidade de galvanizar a opinião pública que esse tema suscitou, como é que o senhor avalia que outras iniciativas para ampliar a capacidade da sociedade de assegurar transparência sobre a administração pública, não só sobre o judiciário, possam ser efetivadas no Brasil? Eu poderia citar um exemplo das redes sociais hoje no Brasil. Nós temos um projeto aqui, o projeto de lei, o PLS 204, de 2011, eu sou o autor deste projeto, que transforma a corrupção em crime hediondo. O Senado colocou no site, em 13 dias, 540 mil brasileiros votaram. Hoje, as comunicações através do Facebook, Twitter, as redes sociais, trazem esta ligação. Você está longe fisicamente, mas perto dos debates. Isso é muito bom. Nesse caso do CNJ, especificamente, nós fizemos uma movimentação nas redes sociais e o cidadão, ele veio, debateu o tema, o que mostra que todos estão interessados nesta transparência. Não adianta nós escondermos, não adianta nós ficarmos atrás de prerrogativas. Prerrogativas são importantes. Agora, prerrogativas não podem ser privilégios para a defesa daquele, como um escudo para que o cidadão possa cometer ilícitos. Aproveitando essa área ou essa era da transparência universal,
não deveriam ser estabelecidas conexões entre a atividade parlamentar e essas redes sociais? Sim, nós trabalhamos aqui num projeto chamado Login Cidadão, para que nós possamos ter uma maior integração do cidadão através dessas redes com o processo legislativo. O processo legislativo no Brasil ele é um processo do início do século XIX, em que demora-se muito e hoje a velocidade, no que se denomina de sociedade de risco, o tempo social é diferente do tempo do processo legislativo. Isso já ocorre na Islândia, por exemplo, em que a Constituição é debatida através das redes sociais. Oxalá isso possa chegar no Brasil e nós possamos ter um processo legislativo que nos dê tranquilidade de votar com perfeição este projeto no tempo que o cidadão exige. Ok. Senador Pedro Taques, queria agradecer a sua presença aqui e dizer que nós estaremos sempre acompanhando essa temática, já que vai haver a votação do mérito sobre a temática da independência ou não do CNJ, e isso exige uma informação constante aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Sim, muito obrigado e eu estou à disposição. A vocês de casa que nos acompanharam, obrigado pela sua audiência. Caso queiram baixar este ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Até o próximo Cidadania.